Eu não ia falar sobre isso, mas eu tô vendo que essa narrativa tá ganhando corpo e é importante a gente vir debater, falar sobre esse assunto e desmistificar essa falácia, né? Bom, eu acho esse assunto uma perda de tempo, eu acho esse assunto inútil, uma polêmica vazia. Porém, eu tô vendo que essa narrativa tá ganhando corpo. Os jornalistas estão endossando esse discurso e parte da torcida tá comprando. Os rivais já compraram, né? Mas aí, tanto faz. Mas parte da torcida tá comprando esse discurso, tá tentando abraçar esse discurso e tá achando razoável falar dessa forma. Do que eu tô falando? Sobre o risco da contratação do Vitor Roque. Falando que foi uma contratação de alto risco, foi uma contratação arriscada, foi uma contratação que pode onerar o clube, pode trazer um prejuízo para o clube, caso ela não dê certo. Vamos lá. Eu discordo frontalmente dessa opinião, frontalmente. Tem alguns argumentos para discordar. Vamos lá. Alguns jornalistas, e aí vocês sabem, na mídia tradicional, tem criado a narrativa e engrossado esse discurso de que a contratação foi muito cara, que se o Vitor Roque não entregar aí 40 gols por temporada, vai ser um fracasso retumbante, que vai ser um fracasso para os cofres do Palmeiras, que se o Palmeiras não conseguir recuperar essa grana, pode dar um prejuízo ali para o futuro da instituição, o Palmeiras pode se prejudicar no futuro na montagem do elenco, do planejamento e tudo mais, que foi um investimento muito alto e que é necessário que se dê um retorno muito alto. Concordo em partes. Obviamente, a gente espera que o Vitor Roque entre e faça a diferença. Um jogador de 150 milhões de reais, de fato, deve entregar um rendimento acima de um jogador de 20 milhões de reais. Porém, nessa parte, eu concordo de uma certa forma, eu concordo com isso. Eu acho que o Vitor Roque, sim, ele é um jogador que tem que ser cobrado a nível de 150 milhões de reais. Ele tem que chegar e jogar nesse nível. Tem que chegar e ser um jogador titular, que ajude o time a conquistar títulos, que faça gols em jogos decisivos e tudo mais. A gente não espera isso de um jogador que custa 15 milhões de reais, que chega aí para compor elenco. Porém, essa narrativa de que foi uma contratação arriscada e que isso pode onerar o clube e que se não der certo vai ser um fracasso retumbante, vai ser um fracasso absurdo, que o Palmeiras vai ficar marcado para a história com esse mico, não sei o quê. Cara, eu discordo frontalmente. Eu tenho números para isso. Presta bem atenção. Eu vou falar para vocês quanto que Palmeiras, Corinthians e São Paulo gastaram em contratações entre 2023 e 2024. Ó, o São Paulo entre 2023 e 2024 gastou 160 milhões de reais com Luiz Gustavo, Eric, Ferreirinha, Bobadilha, André Silva, Sabino, Patrick, Nicão, Galopo, Felipe Alves, Wellington Rato e Rafael. Vamos lá, 160 milhões de reais. Pergunta para um São Paulino o que eles preferiam. Gastar 160 milhões de reais nesse amontoado de bagre, nesse cardume aqui, ou gastar 150 no Vitor Roque, ou sei lá, na época, ou 120, né, que foi o Luiz Henrique, se eu não me engano, pro Botafogo, ou 120 também, se eu não me engano, por aí, né, por essa faixa, no Almada, ou o 120 que o Palmeiras pagou no Paulinho. O que eles preferiam? Eles preferem gastar 160 milhões nesse cardume ou ter gastado aí 120, 130 num baita jogador? Tem mais. Corinthians gastou 129 milhões. Ano passado só. Essa do São Paulo é entre 2023 e 2024. E isso aqui não está contabilizando empréstimo e tudo mais, algumas contratações aí que. Um dinheirinho que sai que às vezes o pessoal não vê. O Corinthians gastou 129 milhões ano passado em Ranieri, Félix Torres, Pedro Raul, Mateuzinho, Pedro Henrique, Hugo Souza, Alex Santana, Charles e José Martinez. Vamos lá. Tirando aqui Hugo Souza, talvez o Félix Torres, não sei. Cara, 129 milhões, cara. 129 milhões. Que seja, 100 milhões, vai, tira esses dois aí, dá uns 100 milhões, uns 90 milhões. 90 milhões para esse monte de jogador que não faz diferença nenhuma, que tá ali para compor elenco, alguns provavelmente vai sair daqui a pouco. Isso não é um prejuízo milionário? Mas, para não falar que eu só falo dos rivais, o Palmeiras ano passado gastou 95 milhões de reais nas figuras. Foram gastos mais que isso, porque teve Maurício, eu não estou contabilizando Maurício, que deu certo, foi um valor alto.
Não tô contabilizando o Felipe Anderson também. É que o Felipe Anderson foi livre, né? Mas provavelmente teve luvas e tudo mais. Mas, ó, 95 milhões em Lázaro, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Rômulo e Giai. 95 milhões nessas 5 figuras. O que você preferia? Que o Palmeiras gastasse 95 milhões nessas 5 figuras ou juntasse ali mais 10, 15 e comprasse o Paulinho como comprou? Então, assim, o mundo do futebol, ele é um mundo de acerto e erro. O Vitor Roque pode dar errado? Pode dar errado. Eu acho que pode dar errado. Pode não render, não fazer os gols que deveria, jogar mal, ter um problema pessoal ou ter um problema físico. Corre esse risco, corre muito esse risco. Mas quando você contrata um jogador desse naipe, desse calibre, desse nível, você tá diminuindo a sua margem de risco, de erro, entendeu? A margem de risco, a margem de erro para uma contratação como o Vitor Roque é muito menor do que uma margem de erro para uma contratação do Caio Paulista, entendeu? De um Galopo da vida no São Paulo, ou de um, sei lá, de um Corinthians, de um Félix Torres, de um Mateuzinho. Então, assim, não faz nenhum sentido dizer que vai ser um fracasso retumbante se der errado. Por quê? Porque se você colocar na cesta o tanto que os clubes gastam em jogadores médios e que não ficam no clube e só oneram o clube, só oneram os cofres do clube, uma contratação de 150 milhões do Vitor Roque, ela custa menos do que esse amontoado aqui, desse cardume. Sabe por quê? Porque se você juntar o salário de todos esses jogadores que eu tô falando aqui no Corinthians, por exemplo, vai dar muito mais do que o salário do Vitor Roque. Entendeu? Então, assim, para mim é uma narrativa falaciosa, é um discurso falacioso, e aí a parte da torcida tá querendo comprar esse discurso, falando, pô, mas se ele não entrar, fazer 40 gols, não sei o quê, vai fazer uma cobrança excessiva no cara. Eu acho que tem que cobrar, temos que exigir. É um jogador de 150 milhões de reais, tem que fazer gol decisivo, tem que resolver jogos, mas existe uma margem para isso. Não adianta você achar que, pô, se o Vitor Roque não vingar aí nas primeiras partidas, é um fracasso, o Palmeiras tá falido, não gastou dinheiro. Não, cara, não é bem assim que funcionam as coisas. Não é bem assim que funcionam as coisas, entendeu? A gente pode dizer que o Palmeiras vai entrar num buraco enorme se continuar fazendo esse nível de contratação. Contratar aí 6, 7 jogadores por temporada, que no fim da temporada tá sendo emprestado. Como foi Caio Paulista, como foi o Rômulo, como provavelmente vai ser o Giai. Assim, jogadores que gastou dinheiro e no fim da temporada vai sair. Porque não renderam, porque são jogadores medianos, que a margem de erro é grande, que a margem de erro para esse atleta não é pequena, e aí chega só para onerar o clube. Então, assim, eu acho que a torcida tem que saber alinhar essa expectativa, alinhar o pensamento em relação ao Vitor Roque, e entender e não comprar o discurso da mídia, porque o objetivo deles é exatamente esse. Que o torcedor compre esse discurso, que o torcedor abrace esse discurso de que o Vitor Roque foi caro e que ele tem que fazer 40 gols por temporada, e que se ele não fizer, vai ser um fracasso enorme, o torcedor tem que cobrar, o Palmeiras vai entrar no limbo, o Palmeiras tem que se livrar dele, não sei o quê, porque senão vai ter prejuízo. Não é bem assim, cara. O Vitor Roque, pelos rumores, vai ganhar aí na faixa de 1 milhão e 300 mil por mês. Ele vai ganhar aí mais que alguns bagres que saíram. Menos que alguns bagres que saíram. Você acha que é onerar o clube? Onerar o clube pra mim é você gastar 200 milhões numa temporada e não ter um jogador titular, entendeu? Porque o Palmeiras, desde 2021, né? Quando a Leila assumiu, fim de 2021, que ela contratou de titular foi Murilo, e só. Murilo só, né? Não teve mais ninguém. Flávio Lopes, talvez, mas não é um titular assim. Quando ele que jogou, ele foi reserva. O Rony ficou um bom tempo de titular. Não teve mais ninguém que a Leila contratou titular. E quanto que ela não gastou na gestão dela? Num amontoado de jogador mediano. Então eu preferia que o Palmeiras tivesse nesse tempo todo mantido o elenco, alimentado ali o elenco e mantido a base. E gastado ali 150 no atacante, 150 milhões no meia, 120 no volante. E aí, tá bom. O resto vai alimentando com a base, a nossa base é competente, a nossa base é qualificada. O que eu não gosto é gastar aí um amontoado de dinheiro em jogador que não vai render e depois ter que emprestar. Aí a mídia tenta emplacar essa narrativa de que a contratação do Vitor Roque é uma contratação arriscada e que pode onerar o clube. Para mim, arriscado é o clube gastar 150 milhões de reais em 4, 5 jogadores que não são titulares. Entendeu? Para mim, arriscado é isso.
Não é você contratar um jogador com uma prospecção boa, de 20 anos de idade, que pode ser titular, que pode ser revendido e que tem um peso, que já se provou ser um bom jogador. Entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. E aí, cabe você, torcedor do Palmeiras, saber filtrar esse tipo de opinião, cara. Não seja massa de manobra, viu? Não seja massa de manobra.